Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós temos muita produção de doces, bolos. Eu acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo até em duas partes, porque eu fiz bastante coisa nesse vídeo. Dando início aí na quinta-feira à noite, eu comecei pelos docinhos. Não, explicar, né? Pra quem viu o vídeo anterior sabe, né, que foi aniversário do meu irmão, e aí a gente decidiu fazer um bolinho pra ele em casa mesmo, simples, mais pra família e mais para os mais chegados. E não pode faltar doce, né, gente? Por mais simples que seja, não pode faltar doce, ainda mais com uma confeiteira na família, uma irmã confeiteira, não pode. E eu confesso pra vocês que eu tava muito animada pra fazer os doces da festa dele. Eu falo festa, mas não foi festa ou não. Tava muito animada pra fazer os doces da festinha dele, porque eu preciso, né, dar uma movimentada no meu Instagram, dar uma movimentada no meu WhatsApp. Já adiantando pra vocês que eu postando, né, as coisas e tal, já várias pessoas me mandam mensagem pedindo um cardápio. Então, essas coisas pra gente que trabalha empreendendo é muito importante. Você tá sempre ali divulgando seu trabalho e tal. Então, eu tava muito animada pra fazer os docinhos da festinha dele. Comecei aí, na quinta-feira à noite, fazendo a massa dos brigadeiros, massa dos docinhos. Comecei pela de coco e pela primeira vez eu vou usar essa placa porcionadora que eu também estava muito ansiosa pra usar essa plaquinha que eu comprei na Shopee, tá? Quem quiser eu mando o link, só pedir lá no meu Instagram. E essa placa é de 55 furos, tá? Eu não quis comprar a de 100, né? Porque eu ia testar e tudo mais. E confesso que eu, né? Como é que se fala? Ai, gente, fugiu a palavra? Tive que pausar o vídeo para lembrar da palavra. Eu confesso que foi a melhor escolha que eu fiz comprar essa placa menor, né, de 55 furos, porque eu faço ali, normalmente o cliente, no centro, ele pode escolher até 4 sabores. E a maioria dos clientes, eles escolhem 4 sabores diferentes. Então, eu faço aí uma receita para cada, coloco na placa e já desenformo, né? Nessa primeira massa aí de docinho, que foi a de coco, eu fiquei um pouco embaralhada para fazer, né? Um pouco desastrada, porque eu nunca tinha usado, nunca tinha nem tido contato com essa placa. Então, me deu um pouquinho de trabalho ali nessa primeira, mas depois foi só alegria, gente. Vocês vão ver aí que depois foi só alegria. Então, eu botei quente mesmo ali na plaquinha de 55 furos. Essa receita aí, uma receita, me dá em média 25 a 28 brigadeiros, né? Me deu ali 28 brigadeiros, mas com peso certinho mesmo foram 26. Os outros dois ficaram menor. Foi alguma coisa assim, mas em média me dá 28 brigadeiros, uma receita de leite, um leite condensado e um creme de leite. E nesse daí, gente, que é o de ninho, eu tingi ele porque eu quero fazer docinhos personalizados. E esses docinhos personalizados que eu fiz, gente, deu um alvoroço, um monte de gente me mandando mensagem, perguntando o valor, perguntando isso. E eu quero mesmo, é isso, trazer novidades para os meus clientes. Eu nunca tinha feito esses docinhos personalizados, colorido, carimbado, e eu quero fazer eles modelado. Então eu pretendo me aperfeiçoar cada vez mais nos docinhos personalizados, porque eu vejo grande potencial neles. Aí na hora de desenformar, eu deixei um pouquinho aí, enquanto eu tava preparando lá o de ninho, né? Não cheguei a mexer o de ninho no fogo, só tava mesmo colocando leite condensado, creme de leite, tingindo, mas não tinha ligado o fogo ainda. E já fui desenformar, porque esses assim a gente pode desenformar quente mesmo, com desmoldante ali. Só que eu apliquei, além de eu não ter aplicado o desmoldante direito, eu na hora de puxar pra desenformar, eu puxei muito rápido. Porque, como eu falei com vocês, eu nunca tinha mexido com a placa. Então, deu uma grudada aí nos docinhos, um grudou no outro. Porém, foi muito tranquilo separar. Muito tranquilo mesmo. Eu peguei uma tábua que eu tenho de vidro, bem grande, essa tábua preta, e fui posicionando um do ladinho do outro. E para quem se interessar aí em comprar a placa, eu já adianto a vocês que tem que comprar um desmoldante. Não tem como fazer esses docinhos na placa sem o desmoldante. Eu comprei o desmoldante também na Shopee.
tem um desmoldante que é aí a febre das confeiteiras, que, né, a maioria das confeiteiras tem, só que ele é um pouco mais caro. Confesso que eu quero um dia comprar ele, porque falam que é muito bom. Mas aí eu fui pesquisando, né, tudo, gente, eu pesquiso muito antes de comprar, ainda mais quando eu não entendo do assunto, eu não entendia desses docinhos na placa porcionadora. Então eu pesquisei bastante e optei por comprar esse da Mago, que tava num custo-benefício melhor. Aí depois de desenformar os docinhos, aí sim eu voltei para a panela para poder mexer essa receita aí de leite ninho azul. Essa panela aí também, gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. Também é a primeira vez que eu tô usando. Eu bem dizer, estreiei as coisas nesses doces, né, nesse aniversário do meu irmão. Gente, no meio do vídeo vai aparecer uma encomenda de última hora. Vocês lembram que antigamente eu tinha muita encomenda de última hora e eu gravava pra vocês, parecia até que era mentira. Gente, acabou de aparecer uma encomenda de última hora. E no meio desse vídeo aí apareceu uma encomenda de última hora. Graças a Deus. Vou falar com vocês mais pra frente sobre essa encomenda. E aí o Gustavo, eu tava contando ali aonde era pro Gustavo passar o desmoldante, que o Gustavo tava ali me ajudando, gente. O Gustavo falou... Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, fugindo aí do vídeo. O Gustavo falou que o sonho dele é eu vender tanto doce, sabe? Meu negócio crescer, pra que a gente possa trabalhar junto. Vocês acreditam nisso, gente? Pra ele poder sair do trabalho e trabalhar junto comigo. Tanto nos doces, quanto no YouTube, editando e tudo mais. Porém, né, agora no momento não é nem perto de possível. Mas aí ele tava aí me ajudando. O Gustavo sempre me ajuda muito com as coisas. Eu não preciso nem ficar pedindo. Se ele vê ali que eu tô mais enrolada, que eu tô precisando de ajuda, ele me ajuda. E ele também tava meio ansioso, gente, pra eu usar essa placa, vocês acreditam? Ele nem é confeiteiro, mas ele tava ansioso pra usar essa placa. Aí nesse de ninho, já foi melhor, gente. Eu já apliquei o desmoldante mais certinho. Aí eu vim com essa espátulazinha aí, ó. E aí, cara... Eu tô assim, olhando, e eu tô emocionada porque ficaram as coisas mais lindas, esses docinhos, de verdade. Eu fiz com gosto. E olha aí, foi o Gustavo que desenformou esse. E olha, gente, ficou assim, um do ladinho do outro. Aí eu já fui pra segunda massa, que também era de ninho, gente. Porém, nessa massa, eu não tingi ela antes de... Desfocou aí, ó. Eu não tingi ela antes, que nem a azul. A azul eu já tingi antes de ligar o fogo. Só que eu senti que demorou um pouco mais pra pegar o ponto. Então, essa de ninho, essa outra de ninho, que seria no caso a cor verde, eu tingi depois. Acabei colocando aí muito corante, tirei. E eu sei que algumas pessoas vão perguntar, né, se altera o sabor e tudo mais. Não, gente, podem ficar tranquilos que pelo menos essa quantidade de corante que eu coloquei nos dois doces não alterou nem um pouco o sabor. Aí eu tava mostrando pra vocês, gente, que ó, eu desenformando certinho, só que tem que puxar com calma, entendeu? Que aí sai bastante os outros. E esses furinhos que não saiu, teria um negócio pra eu empurrar. Porém, eu não tava achando, eu fui achar depois que eu terminei de fazer todos os docinhos. E o de brigadeiro também ficou assim, gente. Aí eu finalizei a produção umas 10h40, só que a produção de docinho, só que aí eu fui fazer recheio de trufa e fui dormir. Bom dia, gente. Estamos no outro dia. São 6 horas da manhã, tô falando baixo porque o Gustavo tá dormindo ainda. Daqui a pouco ele acorda pra ir trabalhar. E simbora continuar as produções. Ontem eu adiantei 100 docinhos. Já estão porcionados, como vocês viram. O recheio das trufas. E já tem também pronto a massa do bolo e o brownie. Aí agora eu vou fazer o recheio do bolo pra tá recheando o bolo de tardinha, né? Assim que o recheio esfriar, já vou rechear o bolo pra de noite já estar cortando e colocando nas marmitinhas. Vou fazer também as trufas e também deixar os browniezinhos cortados. Que aí amanhã, que é o dia do bolinho, eu só boleio os docinhos, passo no confeito, decoro eles do jeito que eu quero decorar. Aí, minha missão e o meu desejo hoje é isso. Deixar tudo pronto pra amanhã só ficar com os docinhos, com a finalização dos docinhos e a decoração do bolo fake. Aí eu acordei e já fui, antes mesmo de tomar café, fazer o recheio do bolo,
Depois que eu fiz o recheio do bolo, eu fui tomar meu café. E depois eu fui ficar um pouquinho com essa criancinha aí que ele, gente, já acorda querendo vir aqui pra casa. Ele já acorda querendo vir aqui pra casa. Então, fui ficar um pouquinho com ele, que tava aí no agito todo. Depois desse take aí, gente, mais pra tarde, ele foi ficando malzinho. Vocês acreditam? Aí, minha mãe levou ele um pouco lá na minha avó, né, pra eu poder fazer as coisas. Porque, gente, tem um detalhe também. Ele, quando fica aqui e eu fico em pé fazendo as coisas, ele quer ficar vindo pra cima de mim, no meu colo. Então, aí, enquanto minha mãe tinha de levar ele lá na minha avó, eu fui abrindo aí as forminhas pra gente já começar a cortar os brownies, já deixar eles aí direitinho nas forminhas dele. Eu usei esse cortador aí, eu não vou saber a numeração, mas eu acho que é 3x3. 3x3, que é o tamanho festa, aquele pequenininho, né, que não é nem tão pequenininho, mas também não é grande. Cabe na pétala certinho. E fui aí cortando e contando. Essa da forma também é a forma que eu comprei na Shopee. Gente, vocês lembram? Tem vídeo aí, quem não viu, volta pra ver. Tem um vídeo aí das comprinhas que eu fiz enquanto eu ainda tava trabalhando, mas que eu já sabia que eu ia voltar pra confeitaria. Eu fiz umas comprinhas. E essa também é uma forma que eu comprei na Shopee. Ela, se eu não me engano, ela é 35 por 35. E ela me rende 90 mini brownies. Esses mini brownies aí que eu tô cortando de festa. Eu só queria 30. Acabei fazendo 45, porque, gente, o brownie é tão gostoso, que eu falei, vou fazer um pouco a mais. Eu fiz nessa forma aí grandona, porque eu já queria deixar pra eu vender, né? Eu tô querendo voltar também com os doces à pronta entrega. E o brownie, gente, né? Apesar do cacau ter aumentado lá em cima, o chocolate, esse brownie que eu faço, ele é um brownie econômico. Então, e além de econômico, ele é muito gostoso. Então, o brownie é um produto que eu gosto muito de trabalhar. Porque a durabilidade dele é muito boa. A forma de armazenamento dele, né, de você poder armazenar ali, igual os que sobraram. Eu peguei, embalei bem e congelei. E depois que você descongela, ele fica a mesma coisa, Aí eu finalizei cortando os meus 45 mini brownies. E olha que lindeza, gente. O problema é que não é só lindo. O problema é que, além de lindo, é muito gostoso, sabe? Muito. Aí eu separei alguns pra poder mandar, né? Eu separei esse daí pra eu poder vender. Deu 12 brownie. E separei uns pedacinhos pra eu poder levar pro pessoal do trabalho pra eles experimentarem. Eles amaram. E depois do brownie, eu já fui pras trufas. Para as trufas, eu fiz o recheio no mesmo dia dos docinhos. Fiz o recheio de beijinho e o recheio de morango. Aí, mais uma vez, esse neném veio aqui. Eu fui sentar um pouquinho para ficar com ele. Aí, eu não sei se vocês vão perceber. A carinha dele já tava dando uma mudada. Ele foi ficando dodói depois desse steak. Aí, ele foi ficando dodói. Não sei se dá pra perceber, né? Mas a carinha dele já logo muda. E aí eu fui pausar pra almoçar antes das trufas, porque eu já tava com muita fome. E, gente, parece que quando a gente tá na produção, a hora passa voando. Literalmente voando. Aí fui pra produção de trufa. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito de fazer trufa. Eu sou uma confeiteira que eu tenho umas peculiaridades. Eu não sou muito fã de fazer trufa, gente. Trufa, mexer com chocolate me irrita um pouco, né? Mas eu não tenho essa opção de escolher ou não. Então, eu faço normalmente. Mas mexer com chocolate me irrita. Eu não uso chocolate nobre, eu uso uma cobertura fracionada de boa qualidade. Aí já fui recheando as minhas trufas. E eu tava numa correria, porque eu tinha marcado uma aula de CrossFit pra esse dia. E eu tinha que ir no horário certinho. Então, eu tinha que tentar finalizar a minha meta pra poder, né, ir pro cross, que já tava marcada a aula. Então, eu tava fazendo as coisas bem rapidinho mesmo. Só o bolo, né, porque a gente vai fazer bolo de marmita. Então, o bolo eu deixei pra cortar quando eu voltasse do CrossFit. E eu não resisti, tive que morder uma. Olha isso, gente. Que delícia. Vocês vão ver que como é pra casa, né? Eu tô colocando tudo em pote, tabuleiro, pirex, porque é pra casa. E eu também confesso que eu tenho que comprar a caixa. Eu tô sem caixa nenhuma pra doces, né? E eu já tenho que comprar.
Agora vamos dar início a rechear o bolo. Eu preparei o recheio de manhãzinha, isso daí já era de tarde. Era a minha última coisa que eu tinha que fazer para poder tomar o meu banho e ficar tranquila esperando a hora do CrossFit. Então, eu já fui aí cortando o bolo. Gente, é porque muita coisa a gente corta, né? Parece que, caraca, ficou o dia todo fazendo isso. Só que a cada coisa que a gente vai fazendo, é um loçarel que faz. Aí limpa a bancada, aí varre chão. Essas coisas eu não mostro porque eu já tento gravar bastante coisa da produção. Às vezes eu não consigo nem gravar tudo da produção. Aí essa parte da limpeza eu acabo, né, pausando o vídeo, parando, faço tudo rapidinho e volto pra outra etapa. Aí eu já tinha dado uma limpeza bem boa na bancada, né? Eu passo a esponja, passo um pano, depois eu venho com papel toalha seco, depois eu venho com papel toalha e álcool, pra deixar bem limpinho, porque a gente tá mexendo com alimento, né, gente? Aí o recheio, essa forma aí de bolo, ela é do tamanho 30 por 22 por 10 de altura. E para fazer o recheio dela, eu usei 4 leite condensado e 4 creme de leite. Esse bolo vão ser 2 sabores, sabor de coco e chocolate. Acabei não gravando para vocês fazendo recheio, então vou dar todos os detalhes aqui. Foi sabor de coco, de beijinho não, sabor de amendoim e de chocolate, esse recheio. Tô usando aí também a minha... Como é que se fala? Esqueci o nome disso. Meu regador de bolo, que também eu comprei na Shopee, também é a primeira vez que eu tô usando. Aí eu já vim com a minha primeira camada, que foi o recheio de chocolate. Aí usei 2 leite condensado e 2 cremes de leite para fazer o de chocolate. E a mesma coisa com o de amendoim, 2 leite condensado e 2 cremes de leite. E fica um bolo bem recheadão, gente, bem recheadão mesmo. Esse recheio aí cremoso, maravilhoso, tá me dando água na boca, porque tava muito gostoso esse bolo, muito gostoso. E essa forma aí, gente, me rende 50 fatias. Eu fiz nessa forma de 50 fatias porque eu queria levar alguns bolos pro pessoal do meu trabalho. Eu falo do meu trabalho, gente, mas eu tenho que botar na minha cabeça que já não é mais o meu trabalho. Mas eu quis fazer a mais para levar pro pessoal da onde eu trabalhava. Então, eu fiz 50 fatias, mas veio no máximo umas 30 pessoas, né? 30 ou até menos. Mas aí eu fiz aí 50 fatias para poder levar, né, pro pessoal que eu trabalhava, para poder também quem quisesse levar para casa, ter aí uma quantidade boa de bolo. Aí eu já tava preparando para a segunda camada de recheio. Aqui os bolos, gente, são bem molhadinhos na medida ideal, tá? Porque o bolo muito encharcado não é bom, o bolo seco também não. Já vim colocando aí o meu recheio de amendoim. Eu mostrei pra vocês, gente, esse recheio de amendoim ficou uma delícia. Não digo nem o recheio de amendoim, mas essa combinação do recheio de amendoim com a massa branca e o recheio de chocolate, ficou a combinação dos deuses. Ficou muito gostoso. E como vocês podem ver, essa quantidade de leite condensado e creme de leite é ideal, porque é sem miséria de recheio, fica muito bem recheado e só elogios. Aí, enquanto eu tava fazendo esses processos todos, gente, eu tava na minha cabeça se eu aceitava um pedido ou não que tinha chegado durante essa produção, porque eu sabia que ainda tinha muita coisa pra fazer. Tanto depois que terminasse o bolo aí, né, quando eu voltasse do cross, eu ia ter que cortar, colar os adesivos na marmitinha e no outro dia finalizar os doces. Então, eu fiquei muito pensativa sobre aceitar ou não a encomenda. Eu vou até falar com vocês mais sobre isso depois que eu terminar de decorar. Depois que eu terminar de montar esse bolinho aí. Piscaram, tomei meu banho, que eu já tava me sentindo podre. São agora 4 da tarde. Já coloquei aqui meu top, que daqui a pouco eu vou pra academia. E acabou de chegar um pedido aqui de bento cake pra amanhã. Tava aqui resolvendo esse pedido também. Eu pensei bastante se eu ia aceitar ou não. Porque, assim, tô cheio de coisa pra fazer, né? Chegar da academia, eu vou cortar os bolos, as fatias de bolo. E aí eu fiquei pensando, esse pedido, a menina entrou em contato comigo, era 2 horas da tarde. Aí agora 4 horas que a gente foi fechar o pedido que eu vou fazer, gente. Por quê? Tem muita coisa pra me fazer. Confesso que por um instante eu pensei em não pegar o pedido. Só que eu não posso me dar esse luxo. Eu estou voltando a trabalhar com os doces e com os bolos agora, então eu não posso me dar o luxo de simplesmente rejeitar pedido. Então aceitei, nem que eu vá dormir tarde hoje pra colocar a massa no forno, por quê? Eu já tinha feito massa a mais. Porém, quem assistiu o vídeo anterior
viu que a massa a mais que eu fiz um bentozinho pro meu irmão. E eu sempre gosto de deixar massa a mais no congelador. Só que o fermento acabou. E aí eu também não fiz mais massa. Só que aí meu pai já comprou fermento pra mim ontem. E aí eu vou colocar as massas no forno. Só tô vendo se eu vou colocar hoje quando chegar da academia ou amanhã bem de manhãzinha. Mas é isso. Gente, cheguei agora do CrossFit. Que loucura. Tô cansada. Mas eu tenho que botar a massa de bolo no forno porque, né, peguei pedido de bento pra amanhã e não tem nenhuma massa guardada, como eu falei com vocês. Então, nossa, a câmera tá estranha. Então eu vou correr aqui pra botar a massa de bolo no forno. Eu vou aproveitar que eu vou botar essa pra amanhã e já vou botar de 2 bolos que eu tenho que fazer pra semana que vem, gente. Sempre que eu ligo o forno, eu nunca ligo o forno à toa. Por isso que eu não ligo de ligar pra botar bento, porque eu boto bento e mais algumas coisas. Aí eu vou botar no forno o bolo, comer alguma coisa e já partir pra cortar as fatias e deixar já direitinho nos seus potes. Gente, já bati o bolo, ó, percebe-se pela sujeira que fez, né? Já coloquei tudo nas suas devidas formas. Isso daqui, gente, é do bento. Aqui eu consigo fazer 2 bentos, aí vai ser um da encomenda e um eu vou deixar guardado. Isso daqui é pra uma torta, tá vendo? Tem menos quantidade do que essa. E essa é pra um bolo. Vocês piscaram e as massas do bolo já estavam ali prontinhas e partiu cortar as marmitinhas, as fatias de bolo para as marmitas. Gente, as marmitinhas eu acho que é uma coisa que vai cada vez mais sair. Não só aqui, mas em todos os lugares gerais eu acho que vale a pena apostar, porque as pessoas elas querem cada vez mais praticidade. E as marmitinhas, elas são uma praticidade, né? Pra não ficar aquela muvuca ali, você só entrega a marmitinha. Então, eu acredito que em algumas ocasiões, para algumas pessoas, vai ser mais prático ali. O vídeo, gente, iria ficar muito grande, porque eu ainda tenho bastante coisa pra fazer, né? Nesse dia aí, que foi na sexta, eu só terminei, né, de cortar as fatias, coloquei elas todas na marmitinha, já colei os adesivos das marmitinhas também e já deixei ali preparadinho. E arrumei, que né, dei uma ajeitada na casa pra ir dormir. Fui dormir 00:40. No outro dia ainda tinha bastante coisa pra fazer, que é enrolar os docinhos e tudo mais. E isso vai ficar pro próximo vídeo, gente, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, esse vídeo aí já era eu acordando no sábado para dar início à produção, mas vocês vão ver isso no outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo que vai sair aqui no canal depois desse aí, tá? Eu tô contando como é que foi a minha noite e tudo mais. E aí, no próximo vídeo, a gente volta pra enrolar os docinhos, finalizar e ficou a coisa mais linda, gente, mais linda.